Bom dia, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar o seu dia, a sua manhã. Que Deus venha abençoar a sua casa, os seus familiares. Que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a sua vida, amém? E aqui estou, glorifico a Deus por esse dia, por quanto que Ele tem me dado o fôlego de vida para estar de pé, para estar aqui, para lançar o pão celestial nesta manhã para a tua vida, e que você possa se alimentar desse alimento espiritual que é o maná do céu. E desde já agradeço pela vida glorifica a Deus pela vida de cada um de vocês, que o Senhor venha a cada dia olhar e guardar as suas vidas, amém? E eu gostaria de estar partilhando aqui, lendo a palavra do Senhor no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 10, Marcos 10, 17. Que Deus venha falar nesta manhã ao seu coração, grandemente, poderosamente, e que você possa compreender através do Espírito Santo aquilo que o Senhor quer falar contigo nesta manhã. Amém? E Deus fala assim conosco. Tem como título aqui o texto, o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulteras, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E disse os discípulos se admiraram destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: Filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Então essa palavra que o Senhor vem nos trazer nesta manhã, do qual a palavra nos diz, nos afirma, que pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então ele faz uma pergunta para Jesus, mas só que ele já faz a pergunta para Jesus, né? E esperando, né, a uma resposta, a resposta positiva naquilo que ele tinha facilidade em fazer, em cumprir, naquelas coisas que eles tinham facilidade em cumprir, né?
como aqui fala a palavra do nosso Deus, né? E Jesus já logo de imediato já responde ele: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Mas nessa resposta o nosso Jesus, ele não foi mal educado com ele na resposta. Porém, o Senhor quis fazer com que ele entendesse que bom era o nosso Deus. Por quê? A gente vai entender. Porque Deus, ele entregou, né, o teu filho, destinou Jesus a morrer na cruz por nós. Então, isso que Jesus está querendo dizer: olha, bom é nosso Deus que está no céu, que me enviou para morrer por vocês, demonstrando tamanho amor, né? Tamanho amor, tamanha bondade, que me destinou, né? Me deu a incumbência de morrer por vocês. Então, bom é Deus, não sou eu. Aí Jesus ainda vai falar para ele: tu sabes os mandamentos. Aí Jesus vai escalonando os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Então o jovem fala, ele porém respondendo lhe diz: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, ele aqui, ele já fala, Jesus já fala o que ele deveria, como ele já sabia o que deveria para herdar a salvação. E Jesus já escalona os mandamentos para eles, do qual seria praticado para a gente ter a salvação. Aí ele já responde a Jesus que já praticava tudo isso desde a mocidade. Desde a mocidade dele. Mas Jesus, como conhece, amados, como conhece a cada um de nós, o nosso Deus, ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe da nossa vida, da nossa vida, da nossa alma, conhece, ele sabe aonde necessitamos ser melhorados, ser tratados, porque muitas vezes nós temos facilidade em obedecer algumas coisas, em fazer algumas coisas, temos facilidade em resistir a algumas coisas, mas em outras coisas nós somos falhos. Em outras coisas nós deixamos a desejar. Então, como Jesus, ele conhecia aonde era a fraqueza daquele jovem, daquele homem, assim como o Senhor também conhece onde é a nossa fraqueza, onde a gente precisa melhorar, onde a gente necessita de libertação. Muitas vezes a minha necessidade não é a tua necessidade. Muitas vezes a tua necessidade não é a minha. Mas o Senhor, ele trata tudo isso. Então o Senhor fala aqui, no versículo 20, ele porém respondendo disse-lhe: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma a tua cruz e segue-me. Amados, então a gente vê aqui que Jesus fala para ele que faltava uma coisa para ele. Ele cumpria todos aqueles mandamentos, ele seguia a risca desde a mocidade dele, mas faltava uma coisa que o impedia. Tinha uma coisa que impedia aquele homem de herdar a salvação, que era apego às riquezas. E muitas vezes acontece isso conosco, amados.
Muitas vezes nós seguimos à risca algo que para nós fazemos com facilidade, nós resistimos, mas tem algo dentro de nós que nos impede também de alcançar nossa salvação. Aqui desse jovem era a riqueza. E agora, da sua e da minha vida, o que nos impede de herdar nossa salvação é a riqueza também? Às vezes é a falta de perdoar. Muitas vezes é a mágoa que está dentro do nosso coração. Muitas vezes fazemos tudo certo em alguma determinada área, mas falhamos em outras. E aqui esse jovem aqui, o ponto fraco dele, onde ele falhava, era a riqueza, o apego na riqueza, o apego nas propriedades que ele tinha, porque quando Jesus falou, falta uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma tua cruz e siga. Amados, além dele se desfazer daquilo que o Senhor estava ordenando para ele, ele tinha que tomar a cruz dele ainda e seguir Jesus. Então, além da gente tratar daquilo que ainda nos afasta, nos faz perder a salvação, a gente tem que lidar com as dificuldades que vamos encontrar na caminhada com Jesus. Porque não é só flores, amados. Não é só flores. E Jesus aqui trata com esse jovem. E quando Jesus fala isso para ele, aí o versículo 22 fala, mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Muitas vezes, amado, a nossa disponibilidade de querer riqueza, de querer cada dia mais, o nosso apego nas coisas materiais, isso muitas vezes nos tira da presença de Deus, nos separa da presença de Deus, e muitas vezes até implica na nossa salvação, como aqui desse jovem, ele preferiu as riquezas do que Cristo, ele preferiu a riqueza do que a salvação. Quantos hoje está preferindo os bens materiais? Quanto hoje está preferindo riquezas do que a salvação? Porque é necessário deixar muitas coisas de lado. Então o Senhor Jesus nessa manhã, Ele vem falar conosco. E aqui para terminar, o versículo 25 fala para nós, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha só, amados, o quanto ser rico não é pecado, amados, ter dinheiro não é pecado, mas muitas vezes a riqueza nos separa de Deus. A riqueza cria um distanciamento, porque muitas vezes o dinheiro corrompe o homem. Muitas vezes aqueles que não sabem lidar com isso se deixam corromper. Mas nessa manhã o Senhor fala contigo. O que você está se apegando? Está preferindo se apegar e deixando Jesus de lado? No quê? E o Senhor fala aqui que a nossa riqueza não está aqui, amados. A nossa riqueza é lá no alto. O nosso tesouro está reservado para nós.
Porque a própria palavra fala do que adianta a gente ganhar tudo aqui e perder a nossa salvação. Esse jovem aqui, ele preferiu a riqueza do que a Cristo. Porque ele fez a pergunta para Jesus, não foi Jesus que foi fazer a pergunta para ele. Mestre, o que eu faço para herdar minha salvação? Pensando ele que tudo aquilo que ele fazia, desde a mocidade dele, já estava garantida a salvação dele. Mas não, amados. O Senhor sonda o nosso coração e sabe aquilo do qual nós estamos apegados, aquilo do qual nós estamos dando mais prioridade. Que nesta manhã você venha dar prioridade às coisas do céu, que você venha dar prioridade à tua riqueza celestial. Sim, nós precisamos sim do dinheiro, precisamos viver, mas a palavra fala, aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o nosso coração está na riqueza, então ali está o nosso tesouro. Se o nosso coração está em Deus, o nosso tesouro é Deus. A nossa riqueza é Deus. Que nesta manhã o Senhor venha abençoar a tua vida. Que essa palavra venha adentrar no teu coração. E que possamos desapegar nesta manhã em tudo aquilo que tem nos separado de Deus. Que possamos desapegar de tudo aquilo que tem feito separação e feito com que nós estamos perdendo a nossa salvação. Que nós viemos a renunciar e nos aproximar mais de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha abençoar a tua manhã, a tua casa, a tua família, os teus familiares. E fica sabendo que você está sendo, que o teu nome está sendo apresentado, que você está sendo apresentado. Ainda que eu não conheça, que eu não sei o teu nome, mas o Senhor conhece e sabe da tua necessidade. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém? Que essa palavra venha ser cravada em teu coração. Que Deus abençoe. Um ótimo dia abençoado para vocês.